Próxima ferramenta é a ferramenta de Scale, ou escala, né? O atalho da escala é o SC. Bom, o Scale, nós vamos trabalhar aqui com a escala do objeto, tá? Existe também o processo de ajustar a escala no Paper Space, onde eu vou encaixar o meu desenho de uma casa, por exemplo, que é grande, né? Eu vou fazer o processo de escala para encaixar numa folha de papel. Então, esse processo nós vamos aprender mais adiante e ele muda um pouquinho, né? Mas como princípio, o processo de escalonamento, a gente vai aumentar um objeto ou diminuir um objeto, vai depender do objetivo. E para fazer isso, esse processo de escalonamento, a gente usa o Scale. Bom, eu tenho aqui um quadrado de 1 por 1 e eu quero fazer um quadrado de 2 por 2. Como eu devo proceder? Bom, eu vou chamar o atalho aqui, mas antes de chamar o atalho, eu vou fazer uma cópia desse quadrante aqui para facilitar. Bom, vou chamar o comando SC Enter. Leio aqui a barra de comando, o que está me dizendo. Ele pede para eu selecionar o objeto. Qual objeto? Essa caixinha aqui de 1 por 1. Seleciono, dou um Enter para confirmar a seleção. E sempre eu preciso especificar uma base ponto. Pode ser em qualquer lugar, mas eu vou clicar no objeto aqui no cantinho. Pronto, dei um clique. Repare que ele já habilitou para eu fazer a escala, ou aumentar ou diminuir, né? Enfim, eu posso fazer as duas coisas. Mas eu posso fazer manual também, né? Eu posso simplesmente arrastar e dar um clique aqui, ele já vai aumentar o meu objeto. Mas eu quero colocar um valor, eu quero fazer uma caixinha de 2 por 2. Então aqui embaixo, o AutoCAD está me pedindo o fator de escala. Então, qual é o fator de escala que eu vou utilizar? Bom, para a gente compreender, quando eu tenho aqui o objeto, né, na escala natural que eu fiz ele tem uma unidade, ele é valor 1. De modo que, se eu for fazer uma escala aqui e digitar 1 como fator de escala, então eu vou digitar 1 e vou dar um Enter, e não vai acontecer nada, né? Ele vai ficar no mesmo tamanho. Então, para eu escalonar, eu preciso ter um valor maior do que 1, se eu quiser aumentar, ou menor do que 1, se eu quiser diminuir. Então, vou de novo, né, voltar nesse ponto. Para aumentar, para fazer uma caixinha com 2 por 2, eu tenho que jogar o fator, inserir o fator de escala 2, porque eu vou dobrar, eu vou multiplicar por 2, né? Então, eu estou dobrando o tamanho dessa caixa. Então, o meu fator é 2, então eu digito 2 e dou Enter. Vou colocar uma cota aqui, só para confirmar. Então, eu tenho aqui 2 numa aresta, depois a outra também 2. Tá? Se eu quisesse triplicar o objeto, como é que eu faria? Bom, faria essa cópia aqui, vou fazer até para fora. Chamo o comando SC, Enter, seleciono o objeto, Enter, clica no ponto base. E agora o fator de escala, para eu triplicar, vai ser 3, né? Então, digito 3 e dou Enter. Pronto, ó. Então agora eu tenho um quadrado aqui grandão de 3 por 3. Então esse é o princípio do processo de escala, né? Então eu posso aumentar, mas eu posso diminuir também. Então vou colocar aqui uma cópia para o lado, vou chamar o comando de escala SC Enter, selecionar o objeto Enter de novo para confirmar a seleção. Vou clicar num pontinho qualquer, pode ser aqui mesmo, ó. Só que agora eu vou colocar um valor menor do que 1, né? Se eu colocar 1, ele fica do mesmo tamanho. Se eu colocar 2, ele duplica. Então, o valor para diminuir tem que ser menor do que 1. Eu vou fazer uma caixinha de 50 por 50. Qual é o fator de escala? Bom, eu vou diminuir pela metade essa caixa, né? Então, se eu vou diminuir pela metade, metade de 1 é meio, né? Então, vou colocar aqui 0,5 e vou dar Enter. Pronto. Vou colocar uma cota para a gente confirmar, mas eu tenho uma caixinha agora de 50 por 50, tá certo? Esse processo é comum dentro do desenvolvimento de projeto, principalmente quando a gente baixa algum tipo de bloquinho, né? Ou pega algum bloco, uma cadeira, uma mesa, uma vegetação, um carro, e a gente precisa fazer o ajuste, né, dessa escala, ou aumentar ou diminuir. Geralmente a gente diminui, né? Porque a maioria dos bloquinhos o pessoal costuma até fazer em milímetros, então a gente tem que escalonar até deixar ele em metro, então a gente vai escalonando para menos, né? A gente sempre põe um valor menor
para a gente chegar no ponto ideal, tá certo? Mas esse processo é bem importante. Depois a gente vai ver e aprender como a gente vai usar os fatores de escala, né, nos nossos projetos, mas aí é no Paper Space, então fator de escala de 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25, que é um pouquinho diferente o processo, né, mas o princípio é aumentar ou diminuir, ok?